Então vamos lá, boa tarde para todos vocês. Ó, hoje nós estamos na primeira semana nossa de agosto. Hoje é dia 3 de agosto de 2020, dia 3/8, tá bom? Peguem a agenda de vocês. Dia 3/8. Já deixa aberta aí na página. Dia 3/8 de 2020, 3 de agosto. Nós vamos para a nossa aula de português, ó, módulo 3. Não esqueçam disso. Nós começamos hoje o módulo 3. Módulo 3. Ok? Todo mundo com o módulo 3? Então vamos começar na página 8. Boa tarde, tia. Boa tarde, Maria Cel. Página 8, a primeira aí. Boa tarde, tia. Boa tarde, Maria Cel. Estou te ouvindo. Então vamos lá. Boa tarde, Alexandre. Vamos ao nosso módulo Eu não tô 3. te escutando. O módulo 3, tia. Maria Cel, mas eu te ouço. É alguma coisa aí no seu áudio, tá bom? Tchau, diz o Verifica aí. módulo 3. Módulo Eu não 3. consigo te ouvir. Você tá me Mas é escutando, problema. Maria? Tia, hoje tem matéria para copiar? Não, só de casa. Alexandre, vamos aguardar, no final eu falo tudo. Para aula, não. Hoje na aula é só livro, tá bom? Maria Céu, olha só. Se você estiver me ouvindo agora, conserta o seu áudio aí. Eu Eu não tô... consegui, tia. Agora eu tô te ouvindo. Isso, que bom. Graças a Deus. Então tá ouvindo tudo agora, né? Nós vamos começar no módulo 3, ó, repetindo, página 8. Vamos começar. Abram a 8 e a 9 junto. Abrem as duas juntas para a gente ver esse capítulo 7. Tá bom? Todas as aulas dessa semana, nós já vamos começar no módulo 3, tá? Boa tarde, Luísa. Então vamos lá. Todo mundo abriu aí? Posso começar? Módulo 3, páginas 8 e 9. Abre as duas juntas para a gente ver essa imagem. Olha que imagem bonita. Capítulo 7. Por um mundo mais inclusivo. Começar a leitura e vocês vão observar essa paisagem, essa imagem que nós temos aí nessas duas páginas juntas. Ó, todas as pessoas têm direito à educação, saúde, trabalho, esporte e lazer. Para fazer valer esses direitos, precisamos lutar por uma sociedade mais justa, que não exclua ninguém por um mundo mais inclusivo. Vamos observar bem essa imagem aí, da página 8 e 9. Estão olhando aí direitinho? Ó, essa imagem aí, olha que imagem bonita. O que essa imagem aí transmite para vocês, antes da gente começar a fazer a leitura? Quem é que quer falar sobre a imagem? Vamos lá, quem quer, levanta o dedo. Várias crianças brincando. As crianças brincando. Fala, Oliver. Oliver levantou o dedo, pode falar. Não estava conseguindo destravar o áudio, agora eu consegui. Sim. Amor e carinho. Amor e carinho. Quem mais? Gabriel. Depois Pedro. A menina tá ajudando o cara. O menino tá ajudando o menino para soltar pipa. Tá ajudando ele a soltar pipa? Pedro, você? Pedro, não te ouço. Fala sobre essa imagem. Você levantou o dedo? A imagem representa igualdade, né? Porque o menino tá ajudando o cadeirante. Muito bem. Gabriel falou também assim. E ele olha o cadeirante, o que está na mão dele? Ele está soltando o quê?
pipa. Uma pipa. Uma pipa. Uma caceta. Isso. E observa só que imagem bonita que até o fundo. Olha o que retrata ao fundo, uma imagem bonita, né? Olha, do sol. Pôr do claro. sol. O pôr do sol. Olha O pôr que do lindo. sol. Isso O pôr aí. do sol. Então, e como vocês falaram, essa imagem, ela retrata a convivência das crianças aí, das pessoas que não apresentam deficiência, né, que são essas outras 3 crianças, com uma que apresenta deficiência, que é, no caso, aí, o cadeirante. E repara só, o cadeirante, ele que está puxando as crianças, seguindo em frente, ele está na frente seguindo. Quem quer falar? Alguém pediu? Sobre o assunto, Maria Laura? Estou na página 8 e 9. Mais alguém falar sobre o assunto? Fala, Maria Laura. Pode falar, estou te ouvindo. Qual é o livro? Módulo Qual é o 3, livro? Maria Laura. Módulo 3, página 8 e 9. Mais alguém quer falar sobre a imagem? Quem não falou? Quer falar, João, Arthur, alguém? Eu quem? Fala, pode falar. Pode falar, Rian. As crianças estão brincando ao pôr do sol. As crianças brincando ao pôr do sol. Cadê Rian? Rian quer falar? Não? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Então, eu posso seguir? Então, tá bom. Então, vamos lá. Repara só também que há uma grande harmonia nessa cena aí, ó. Observe as expressões corporais das crianças. Ó, que demonstra o quê? Que elas estão como? Elas estão o quê? Estão tristes, estão Brincando e felizes. Estão felizes brincando. Elas estão se divertindo. Estão se divertindo. E também estão divertindo o cadeirante. Isso, divertindo também o cadeirante, tá vendo? Então, vamos lá, a perguntinha do... Estão brincando em harmonia. Brincando em harmonia, elas estão felizes, né? A imagem mostra, retrata isso tudo aí. Então, vou ler a primeira aí da página 9. Descreva a imagem que você vê. Nós já descrevemos, vocês já falaram. Viu que eu perguntei para vocês, vocês já falaram. Agora, B. Que impressão essa imagem causa a você? Quando você olha essa imagem, que impressão que você tem sobre essa imagem aí? Alguém mais para falar? Que alguém Carinho. Felicidade, isso aí. Carinho. Muito bem. Repara só que a silhueta das crianças estão brincando ao ar livre. Eles estão brincando ao ar livre, soltando pipa. E como vocês falaram, uma delas é cadeirante. Paz, Alexandre. Muito bem, isso aí. Olha que o que puxa o grupo, né, que vai na frente é quem? O cadeirante. Aí, Bondade também, tia. de novo, fala que eu não vi. Bondade. Bondade. Oi, fala. Maria Laura, olha só, você está no livro errado. É modo isso, só que você está na página errada. É página 8 e 9, Maria Laura. Aqui, ó, começa na 8. Está na página errada. Então, vamos continuar aí. A letra C. tá. De que forma podemos lutar por um mundo que não exclua pessoas com deficiência? De que forma que a gente pode fazer isso? Quem é que pode falar para mim aí? Eu, tia. Pode. Ajudando. Fala, Luiz. Ajudando cada pessoa. Ajudando e Peraí, tratar deixa o com Luiz falar, igualdade. depois o João fala de novo. Fala de novo, Luiz. Tia, fazer igualdade com todas as crianças, não fazer maldade com as crianças que têm deficiência. Muito bem. Fala, João, sua vez. Pode falar, que você tinha falado. Ajudando cada vez pessoas que têm deficiência, como cadeirante e outros. Muito bem. Mais alguém? Estou deixando vocês falarem. Vamos Ajudando lá. as Quem mais pessoas quer falar? idosas. Também, isso. Nem Então, pessoas idosas, sim. Tem que cuidar de todo mundo, entendeu? Todo mundo. Porque todo de mundo. todos, né? Nós somos irmãos. Todos somos irmãos. Isso aí. Um mundo mais justo, todos iguais. Liberdade de acesso para todo mundo, não há? Todos têm que ser tratados iguais. Não é isso? E, por exemplo, vamos falar agora desse cadeirante. Para ele poder
ele ter um livre acesso para ele ir para os lugares, para ele ir para a escola, para ele ir para o mercado, para ele ir para a rua com a cadeira dele. Como é que ele tem que encontrar o ambiente? Como é que tem que ser um ambiente adequado para ele ali, para a cadeira dele? Um lugar adaptado, não é isso? Hã? Alguém? Um lugar reto. Isso, com rampas, né? Para poder ele subir. Isso. Uma escola com rampa. Isso Às vezes, ô tia, A Peraí, um de rampa. cada vez. Levanta o dedo. Peraí, deixa o João falar, depois Pedro, tá bom? Um de cada vez. Eu vou deixar, já sei quem é que quer falar. ô Vai, João, tia, depois até Pedro. Vai, hoje eu João. vejo pessoas que têm deficiência de cadeirante, que quando que quer pegar um ônibus, o motorista do ônibus, ele vai lá na porta onde que as crianças sobem, e ele faz um troço que é Tem tipo uma uma cadeira, rampa. um elevador A rampa, adaptado, né? é isso que eu ia É falar. assim, Para conseguir colocá-lo dentro do Tia. automóvel, né? Dentro do E ônibus. também a Deixa outra Pedro forma. falar, Luiz, que Pedro sim, tá pedindo para verdade. falar um tempão. Aí depois você fala, Miguel Jorge também vai falar, vai ter oportunidade para todo mundo. Só que você fala junto, aí a gente não entende. Vai, Pedro. E também a outra forma de lutar por um mundo que não exclua as pessoas com deficiência, porque muitas das vezes tem gente que de ônibus, assim, dono de ônibus, que fala, não vamos botar Beleza. rampa não, porque não merece, os cadeirantes não merecem, entendeu? Mas tem outros que botam por amor, né? Mas, Pedro, isso é lei, tá? Tem na lei, eles são obrigados. Fala, Luiz, depois Miguel Jorge. Não esqueci de você, tá, Miguel Jorge? E aí, em tudo com isso, e ainda tem gente que não para. A pessoa faz o sinal para ele parar e ele não para, ele vai É direto. verdade. Verdade, é proibido isso. Fala, Miguel Jorge. Não, tia, deixa. Ele Não, tá eu quero que você correndo, fale, eu tô te aguardando, é porque tem muita criança. Depois você ele fala, tá então. correndo, Só quis ele tá falar porque correndo, ele tá correndo o risco de ser desempregado de novo. É verdade. Fala, Miguel Jorge, pode falar. Não, é porque eu quis falar do que você disse lá, mas deixa pra lá. Não, pode falar, mesmo que seja lá na Eu ia frente, pode falar falar. que precisa ter piso liso para ele conseguir andar. Isso aí, um piso adequado, né? Não pode ser uma rua, uma calçada, né? Uma calçada, no caso, cheia de buraco, que tem algum empecilho para ele, carro, lugar de carro não é na calçada, para poder ele ter um livre acesso. Muito bem lembrado, Miguel Jorge. Pode falar, Oliver. Tia, uma vez eu tava esperando um ônibus para ir para um lugar. Aí o ônibus tinha chegado do lugar que eu precisava ir. Aí eu dei sinal para ele, ele passou reto. Ele olhou ainda para mim e passou reto. Eu saí correndo atrás dele, chamando ele, dando sinal para ele, e ele olhava e passava reto, nem parava. Isso mesmo, né? Todos respeitam, né? Aí na frente ele parou com a menina, mas não parou pra gente. Quando eu cheguei lá, ele saiu, ele fechou a porta e saiu andando. Fiquei com uma raiva do cara, que o cara não para pra uma criança e uma senhora, que é minha avó, mas para pra uma menina. Vergonhoso, né? Fala, Luiz. E isso, tia, também deve ser por causa de... Minha mãe falou que, tipo assim, se uma vez só a criança for fazer, pode ser tipo um trote, só que, só, tipo assim, brincar. Porque eu já vi uma vez, num vídeo, a criança fez assim, aí quando o ônibus parou, ela saiu correndo. Isso também é errado, né? Não é lugar de brincar, nem, né? Tem que levar as coisas a sério. Fala, Gabriel, sua vez. Mais alguém? Fala, Gabriel. Só levantar o dedo aí quem quiser falar. Ô, tia, naquele dia que eu faltei, que eu tava indo pro médico, assim, tava vindo um ônibus, aí o cara, em vez, assim, minha mãe, ela tinha acenado para ele parar. Mesmo assim, ele não parou falando que vinha outro atrás. Eu não via nem, só depois que veio outro atrás. Depois de muito tempo, né? Verdade, a obrigação dele é parar.
às vezes também ele passa direto também, porque pode ser que esse ônibus está muito cheio, que não tem mais lugar para as pessoas ficarem, entendeu? Pode ser isso também, ainda mais nesse momento de pandemia, Gabriel, realmente pode ter acontecido isso. Ele passa Pode ser e direto, pode não senão- ter, né? Porque assim, também não pode Avisando ter que muita gente. estava vindo outra atrás, né, Miguel Jorge? Porque aquele já estava muito cheio, já estava com limite. Tá bom, ele ainda fez o certo, que ele parou para avisar. Pode ter sido isso, Gabriel. Mais alguém? Nesse caso, ele não tem o risco de ser desempregado. É, verdade, João. Tudo bem. Então, ó, os lugares adaptados, com rampa, como o Miguel Jorge falou, as calçadas apropriadas, né? Com piso apropriado, os locais, para as pessoas com dificuldade de locomoção. Mas aí essa inclusão é só pessoa que é deficiente física, essa inclusão, a gente deve incluir na nossa sociedade só as pessoas que usam. Não, O que mais? todo mundo. Não, Tem que ser idosos, Todo mundo, até os deficientes visuais, cadeiras de rodas, Deficientes visuais, o que mais? deficiente auditivo. deficientes. Peraí, um de cada vez, ó. Quem estava falando é João, depois Oliver, depois Pedro. Vamos na ordem. Pode deixar até o áudio ligado. Pedro pode vir primeiro que eu, tia, que ele estava falando antes. Tá bom, não percebi. Então fala, Pedro. Não, tem que incluir os deficientes visuais, os deficientes auditivos, os deficientes que não podem falar, né? Exatamente. Né? Fala, Oliver, agora é a sua vez. Que aí vocês falam e eu concluo. Tem que incluir, além dos deficientes de cadeira de roda, tem que incluir os que não conseguem ver, os que não conseguem ouvir, os que não conseguem falar, e também tem que incluir as pessoas normais, que não têm deficiência. Isso, todas as pessoas, né? Tia, Senão é crime. hoje eu estava vendo na televisão um moço que ele era caminhoneiro. Caminhoneiro. Isso. Aí ele foi atropelado por outro caminhão. Aí ele teve que amputar a perna. Aí ele ficou com uma perna, tipo uma pedra de ferro, alguma coisa assim. Mecânica. Isso. Aí às vezes ele não consegue subir degrau porque é muito alto. E aí tem um moço de ônibus que ele todo dia sai. Aí tem um moço de ônibus que todo dia ele passa ali no horário dele e pega o moço e leva para dentro do ônibus. Aí Legal. E quando que o cara quer sair do ônibus, ele ajuda também o moço sair do ônibus. Que legal, viu? Existem pessoas boas ajudando uns aos outros. Fala, Pedro. E também tem que incluir as pessoas negras, né? Porque nesse tempo, assim, tem muito racismo no país, muito racismo. É verdade. A gente tem que incluir elas no... São todos direitos iguais para todos. Direitos iguais. O mesmo que aconteceu com o George Floyd. Isso. Fala, Oliver. Essas pessoas que têm alguma perna amputada, aí coloca uma prótese de ferro, alguma coisa assim, e também tem uma coisa que pode ajudar elas, se elas souberem se virar um pouco mais sozinha. Não tem aquela porta do ônibus que é a do meio, que abre e desce meio que uma rampinha. Desce um negócio assim, e aí a pessoa pode subir, o cara levanta e aí a pessoa entra. Existe isso hoje em dia, que criaram para facilitar para os, como se chama? Deficientes. Para os deficientes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto vocês estão falando sobre isso, já podem pesquisar aí no dicionário o que é inclusão. Só que para vocês pesquisarem direitinho, coloca inclusão social. Já vão pesquisando aí para mim e depois anotar no caderno. Inclusão social. Tá bom? Tia, então a gente vai ter que pesquisar o inclusão para depois pesquisar o social. Quem está pesquisando no celular, bota inclusão social. Quem está pesquisando no dicionário, bota inclusão aí. Vocês vão achar. Ah, só inclusão?
No livro Isso. de Ó, português, presta atenção. Quem está livro- pesquisando no celular e na internet, bota inclusão social. Vocês vão achar. Agora, quem está pesquisando no dicionário, bota só inclusão. Tia, aí é que página? tia, é, Não, não é página, Maria Laura, para pesquisar no dicionário. Eu ainda estou na página 8 e 9. Quando eu passar Tia, de não dá página, pra eu vou colocar no falar. caderno, não, tia, nem nada, Tia, não. já achei no dicionário de Aí pode. inclusão. Isso. Aí João vai ler. E quem for acabando aí, quem já for pesquisando, levanta o dedo que Eu eu vou já deixar sei, falar. tia. O Miguel Jorge, ó, peraí. Pode anotar sim no caderno. É para anotar no caderno. No caderno, toda vez que vocês começarem a aula, já deixa o cabeçalho. Se não deixou, deixa o espaço agora aí do cabeçalho. Escreva aí inclusão e podem começar a escrever. Vai, João, que já achou primeiro, ele vai falar. Qual é o caderno, gente, que a gente tem que usar hoje? Português. Isso, aula de português, caderno de português, né, gente? eu copiei o dever de português, tia, que minha mãe disse que tinha negócio Tá para ótimo. Era de casa, mas tá ótimo. casa, tá. Só para deixar pronto, Vai, né? João. Inclusão, Vou explicar. inclusão significa abrangimento, encerramento, inclusão. Processo de democratização de acesso à tecnologia da informação de modo que as pessoas possam não apenas utilizar, de modo que as pessoas possam não apenas utilizar recursos digitais para executar tarefas e entretenimento, mas também fazem que eles sejam um instrumento a mais para melhorar suas condições de vida e as das pessoas a eles relacionadas, buscar empregos e oportunidades, estabelecer comunicação e interação. Interação. Muito bom. Interação é interagir. Vai, continua. Tia, já achei. Ensinar e aprender, além de descobrir outras formas de ensino a aprendizagem. Posso Inclusão interromper só um social. instantinho? Você, só um instantinho, João. Ó, outras formas de ensino-aprendizagem, por exemplo, a criança que é muda. Aí, o quê? Tem Aprende a pessoa que Libra. é criança... Oi? A Aprende criança Libra. que é muda aprende Libra. Isso. E o deficiente visual, o braille. Livros adaptados, tá bom? É aqueles pontinhos, livros de pontinho, né? Braille. Se chama braille. Sistema braille. Pode continuar, João. Eu só expliquei o que você falou. Tia, são os pontinhos que tem atrás das caixas de remédios. São para os Também, isso. deficientes. Ô, tia, Para pelo Peraí, que eu deixa eu só... vi, pelo que eu vi, os cegos passam o dedo no que tá escrito e sabem o que tá escrito. Isso, Por porque causa dos pontinhos. Isso, da mesma forma que a gente escreve, aqui eu escrevi, eu vou escrevendo, eu sei as letras, cada pontinho daquele ali, cada conjunto de pontinhos ali significa uma letra e eles leem. Assim como a gente aqui, ó, eu escrevi, vocês leram, eles a mesma coisa, eles vão fazendo um sistema lá de pontinhos, tem uma maquinazinha para escrever, se chama reguete, tem uma régua, que eles fazem aquele pontinho, tem a máquina, e vai saindo aqueles pontinhos e eles sabem ler. Do mesmo jeito, eles aprendem através do tato, das pontas dos dedos, tá bom? Deixa só o João concluir ali o que ele estava lendo, que nós só interrompemos para poder explicar o que quer dizer aquilo, vai. Inclusão Continua. social, garantia a todas as pessoas dos benefícios da vida em sociedade, como o acesso à educação, à saúde, à cultura e à informação. Muito bem. Independentemente, saúde, a cultura e a informação, independentemente
da região, crença, idade, etnia, sexo, religião, tá? Independente da religião, da cor, independente de qualquer coisa, direitos iguais para todos. sexualidade, também achei. classe social, Tá bom, Júlia? necessidades espaciais. Isso. Posso falar? Deixa outra criança falar. É a mesma Posso coisa. falar? Se for a mesma Tia, eu coisa, igual... achei. mas se for igualzinho também que ele achei, colocou, que às vezes é o mesmo tipo de dicionário, que se tem o mesmo, todos eles vão ter o mesmo significado, só que alguns colocam mais coisas, tem outras que já escrevem diferente do que ele falou. Aí lê. Se for igualzinho, não repete não, tá? Fala, olha. Ô, tia, Calma aí. Eu sei o significado dela, tia. Fala. Abrangimento. O significado da inclusão. Abrangimento. Muito bem. Fala, Laira. Uma dúvida. ô, tia, que tá? Inclusão, abrangimento e encerramento. Então, exclusão, né? Processo de democratização do acesso à tecnologia na informação, de modo que as pessoas possam Tá bom aí, Larinha. eu acho que Tá é bom. bom? Larinha, deixa eu falar com você. Lara, olha para mim. Primeiro, você está encostando muito a boca, muito próximo ao microfone. E outra coisa, dá uma paradinha e lê só mais uma frase, dá uma paradinha, porque é parecido com o de João, tá bom? Eu vou deixar Arthur José ler o que ele achou lá, depois outra criança. Vai, Lara, termina essa frase. Não encosta muito, senão Peraí, eu me perdi, tia. Isso, vai, daí. Dessa altura que estava boa. Fala, Miguel Jorge, rápido. Deixa Miguel Jorge falar, Lara. Sua dúvida. Aqui quem está condicionado tem que pesquisar inclusão e depois social ou só inclusão? Não, pode colocar também a inclusão que você achou. Escreva aí, por favor. Tia, E escreve no seu caderno para poder falar. Ação ou Tá bom? efeito de incluir. Penetração de uma coisa em outro. Tá. Pode continuar, Lara. Achou? Para executar tarefas ter recursos digitais, para executar tarefas entreter-se, mas também fazer que ele seja um instrumento a mais para melhorar suas condições de vida. Muito bem, Larinha. Ok. Muito bem. Mais alguém? Arthur José? Inclusão social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pela diferença de classe, sociedade, questões. Muito bem. Tá bom, é parecido. Viram? Então, vocês viram o que quer dizer? Vocês viram tudo significa a mesma coisa? Tudo que nós acabamos de ver aí? Viram? Que, inclusão social é um conjunto de meios, de ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais, tudo isso. Então, a inclusão social é oferecer oportunidades iguais, acesso e bem de serviço para todos, tudo, educação a todos, não separar ninguém, ok? Então, vamos virar de página, vamos para a página 10, para a gente continuar sobre esse assunto. Na página 10 agora.
Tá bom? Maria Laura, eu preciso que você desligue seu áudio, porque está dando interferência. Por favor. Eu desligo agora. Tá, obrigada, tá, minha querida? Então, vamos lá. Na página 9, na página 10, no caso, né? Ó, leitura 1, início de conversa. A comunicação é um modo de nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, tá? Então, essa é a comunicação, nós comunicarmos, nós falarmos uns com os outros. Você já teve dificuldade, ó, você já teve dificuldade para se comunicar com alguém? De que forma resolveu isso? Compartilhe suas experiências com os colegas. Se vocês já tiveram dificuldade para se comunicar com alguém, e de que forma você resolveu esse problema aí? Quem quer falar, levanta o dedo aí, por favor. Se você teve alguma dificuldade de se comunicar, de falar com alguém, que teve muita vontade de falar com alguém, não teve, ficou com dificuldade. Alguém aí? Hein, Pedro, você? Gabriel? Eu nunca tive. Nunca, assim, queria falar com alguém e teve dificuldade para falar? Não? Alguém aí? Não? Aí? Tia. Peraí, deixa a Maria Cel falar. Maria Cel quer falar, deixa ela falar e você fala, Pedro. Pode falar, Maria Cel. A minha tia, ela é deficiente, né? Aí, quando eu quero falar com ela, às vezes eu não consigo. Por quê? Ela... Eu entendo só um pouquinho do que ela fala. Mas é porque ela utiliza a língua de sinais? Não. Ah, sim. Mas convivendo com a pessoa, a gente vai aprendendo, né? A gente vai, cada dia mais que a gente vai passando, a gente vai aprendendo. E como é que você resolveu isso? Para você poder aprender mais com ela? Como que você fez? Você ficava o quê? Nervosa, querendo falar e não conseguia? Querendo entender e não conseguia? Era assim? Hein, Cel? É que às vezes eu peço para minha mãe falar por ela, né? Ah, sim. Aí sua mãe entende mais e fala, né? É muito difícil, tá vendo? Você querendo entender ela. Imagina se fosse o contrário. A pessoa querendo entender, querendo participar, né? Fala, Pedro, que eu tinha te interrompido. Pode falar. Depois de Pedro, que eu interrompi Pedro. Fala, Pedro, o que você queria falar? Aqui perto da minha rua tinha um amigo meu chamado Matheus. Ele não sabia falar, ele era mudo e escutava pouquinho, entendeu? Ele não escutava muito bem, escutava pouco. Aí a gente começou a fazer sinal sem ser Libra. A gente, tipo, falava pelos sinais. Aí eu conseguia entender ele e ele conseguia me entender. Ah, vocês utilizaram uma comunicação própria entre vocês. Isso. Fala, Oliver. Muito bem, Pedro. Oliver, você que pediu para falar? Cíntia, eu tenho uma bisa que ela tinha vindo de Portugal. Aí eu não entendia muito o que ela falava, porque o sotaque dela era um daqueles sotaques bem... Como se chama? Bem carregado, bem Bem diferente? carregado. Então, bem de Portugal mesmo. Aí Sim. Bem português. Aí era mais a minha avó, que era filha dela, que entendia ela. Aí tinha umas coisas que eu não entendia dela, que eu pedia pra minha avó dizer pra mim. E o que Isso. ela tava falando. Então, viu? Deixa Miguel Freitas falar primeiro, depois vocês falam. Peraí, fala Miguel Freitas. Miguel de Freitas. Um dia, antes do meu amigo de mudar aqui na rua, a gente ficava brincando. Aí ele era mudo, que nem o amigo de Pedro. A gente não ficou fazendo sinal, não. Quando ele ganhou o celular, ele começou a ter eu tive uma ideia. Aí eu instalei o WhatsApp no meu celular. Aí a gente foi conversando pelo WhatsApp e de repente um dia ele mandou um áudio e conseguiu falar. E ele foi aprendendo aí um dia. Ele veio aqui na minha casa e ele aprendeu a falar. Isso. Muito bem. Agora, mais alguém? Mais alguém quer falar?
Tia, Fala, Maria Cel, pode falar. também tem o marido da minha prima, que ele é holandês. Ah, sim. Aí vocês não conseguem entender, né? Sim. Agora, muito bem. Mais alguma coisa, Cel? Não. Não? Mais alguém? Não? Então, olha só, vocês estão falando, porque era holandês, era português mesmo, aí não entendia muito bem. Você imagine, põe-se no lugar dessas crianças, né, que elas não sabem falar, não escutam, só um Não minutinho, sabe Alexandre. falar brasileiro, né? Não sabe falar Não, português português. daqui. Não sabe falar português daqui. Não, estou falando mesmo as crianças, o seu amigo aí, o amigo de Miguel Freitas, que é criança, como que ele não deve se sentir querendo e se inserir no grupo, né? Querendo participar e ter essa dificuldade. Alexandre, você pediu para falar, pode falar. O namorado da minha irmã, Peraí, Pedro. só ela e meu irmão que entendia, porque eles falam inglês. O namorado da minha irmã é lá da França. Aí eles falam meio inglês e meio francês. Aí eles Sim, ficavam falando inglês aqui em casa. Fala, João, o que você quer falar? Eu vejo na televisão, às vezes, quando que passa algumas coisas assim sobre racismo, essas coisas, aí tem umas pessoas uma pessoa lá no cantinho que faz aqueles sinais estranhos. Libra. Aí eu sempre falava, aí eu falei, olha ali, mãe, olha o que os caras estão fazendo, não tô entendendo nada. Aí dali eu fui vendo. Aí eu arrumei um amigo aqui, ele não mora mais aqui, mas ele era mudo. Aí eu falava, oi, aí ele falava, como assim? Ele não me escutava. Aí, de tanto eu ver aquelas libras, eu fiz um sinal, ele começou a me entender. Aí ele... Fala, pode falar. Aí ele começou a... Aí ele falava, aí eu fazia o sinal. Aí ele falava, eu fazia o sinal. Isso, porque você se entendeu com ele, você procurou descobrir o que significava aqueles sinais, você aprendeu para poder se comunicar com ele. Muito bem. Fala, Oliver. Tia, um dia eu tava jogando um jogo, né, que dá para falar com outras pessoas online. Aí caiu uma pessoa comigo na partida que ela tava falando outra língua. Aí eu fiquei tipo, como que eu vou falar com essa pessoa? Aí eu comecei a falar, ela falava umas coisas que eu meio que entendia. Eu começava a falar com sotaque da onde que ela era, né? Aí ela começou a me entender. Isso. Ó, João seguiu um exemplo, deu um exemplo muito bom. Ele não sabia, né, o que era Libras, ele aprendeu vendo na TV e ele tentou, né, descobrir os sinais, como ele se comunicava melhor com um amigo dele. Muito bem, João. Então, olha só, vamos continuar para a gente continuar esse assunto, vamos continuar lendo o livro? Então, nós já respondemos aqui, vocês já compartilharam a experiência de vocês com os colegas. Mais alguém querendo falar? Não, né? Deixei todos falarem. Então, muito bem. Observe abaixo a quarta capa do livro aí, O Silêncio de Júlia, que fala sobre uma menina com deficiência auditiva. Júlia é uma menina muito feliz, mas que nunca tem companhia para brincar. Até que um dia ela conheceu seu novo vizinho, André. Então, olha só, o que eu vou fazer uma coisa com vocês. Vocês primeiro vão ler o que está escrito aí nessa quarta capa do livro, tá? Lembra quando eu estava lendo aquele livro? Vocês vão ler em silêncio, cada um lendo o seu aí. Lembra quando a gente falou, vou dar 2 minutinhos já para vocês fazerem isso. Lembra quando a gente leu lá a capa do livro, a quarta capa do livro Meu Pai Sabe Voar? Dali a gente ficou imaginando coisas, não foi? Vamos fazer a mesma coisa que isso aí? Vocês vão fazer leitura silenciosa. 1 minutinho para ler. Eu vou ler aqui e vocês aí. Vamos lá, começando. Em silêncio todo mundo. Tia, não entendi. Leitura silenciosa. Qual parte? A primeira ou a capa? Da 10.
tia, é na página 10, naquela parte Exatamente, nessa marrom? parte marrom. Agora, Alexandre, você vai fazer um favor para mim. Cadê Alexandre? Alexandre, pode ler para mim agora que todo mundo já leu Leitura Silenciosa, agora você vai ler. Tá vendo essa página 10? Essa quarta capa do livro Silêncio de Júlia. Você vai ler para mim essa parte aí marrom aí do livro, pode ler. No Jardim de Júlia, Gabriel, agora vamos ouvir, ninguém vai falar agora, que Alexandre vai ler o que vocês fizeram a leitura silenciosa. Pode ler aí para mim, por favor, Alexandre, pode começar. No jardim de Júlia, os passarinhos cantam, mas ela não pode ouvi-los. Ela também não escuta o ronronar, o ronronar do gato, o latido do cachorro, a buzina dos carros, o ruído dos aviões. Mas em breve Júlia terá um companheiro de brincadeiras. Ela aguarda a chegada de seu novo vizinho, André. Os dois precisam superar as dificuldades de comunicação para compartilhar segredos e brincadeiras. Tá vendo? Eles precisam superar as dificuldades de comunicação para poder se comunicar. Agora, olha só, vamos olhar essa imagem aí, tá? A gente não está lendo o livro, a história, a gente só está sabendo o que vai acontecer no livro. Agora, esse personagem atrás do portão, quem vocês acham que é essa personagem atrás do portão aí? Eu acho que é o menino Júlia. André. Ó, o silêncio de Júlia, que Júlia está esperando o amigo André. Então, vocês falaram aí que é... Alguns falaram Júlia, outros falaram André. Então, vai ser André ou Júlia que está aí atrás do portão? André. Tem certeza? Júlia. O que ele está fazendo? Deve estar se escondendo da Júlia, por causa que ele não quer brincar com a Júlia. Ele não quer? Falou em algum momento que ele não quer brincar com a Júlia? Não falou isso que Alexandre leu, que vocês leram. Vou ter que pedir para ele ler de novo, que vocês não entenderam. Vou ter que ler de novo. Lê aí de novo. É a Júlia. Ó, Jardim de Júlia. Os passarinhos, o quê? Os passarinhos cantam. Os passarinhos cantam, não é isso? Sim. Pedro, pode ler aí, por favor. Lê aí agora você. Leia respeitando a pontuação. Respira. Vai, Pedro. No jardim de Júlia, os passarinhos cantam, mas ela não pode ouvi-los. Ela também não escuta o ronronar do gato, o latido do cachorro, a buzina dos carros, o ruído dos aviões. Mas em breve, Júlia terá um companheiro de brincadeiras. Ela aguarda a chegada do seu novo vizinho, André. Os dois precisam superar suas dificuldades de comunicação para compartilhar segredos e brincadeiras. Isso. Então, a personagem atrás do portão, quem vocês acham que é a mesma? A Júlia. O que você acha que essa criança está fazendo? Está esperando o novo vizinho. Esperando. Quem acha que é a Júlia e quem acha que é... Parece menino. Eu acho que é o André. É o André. Essa expressão aí, o que essa expressão indica? Essa expressão desse personagem aí. O que indica? Esperando o André. A expressão parece de raiva. Parece de raiva? Tem certeza? Não está meio que assustada? Parece que tá com uma cara de mal, tia. Ela tá com uma cara de raiva, tia. Não é de raiva, não, é de assustada. Uma cara assustada. Reparem bem só no olhar, nos olhos. Não é assustada? Preocupada. Ansiosa e assustada. Preocupada, ansiosa. Muito bem, isso aí. Ansiosa Se vocês olharem, ansiosa, se vocês olharem a expressão dos olhos, olha. Ela tá ansiosa para ele chegar e ela também tá assustada com ele. Outra pergunta. O que esse portão aí
representa aí, que pode representar? Esse portão pode representar o quê? O portão da casa dela. Portão da casa dela? Isso. Então vamos continuar. O portão da casa dele, ele ansiosa para chamar ele para brincar e nervosa também. Por que será que ela está nervosa? Porque lá no início, ó, diz que ela é... Oi? Porque ela deve estar com vergonha. Vergonha de quê? Porque ela não consegue se comunicar com ele. Aí, como é que ela vai chamar ele pra brincar? Por que ela não consegue se comunicar com ele, Pedro? Porque ela não consegue ouvir. Aí, a maioria das pessoas que é muda é surda. Ou surda é muda. Exatamente. Quando fala poucas palavras, né? E ela está preocupada dela não entender ele? Será que ela está preocupada dela não entender o que ele fala? Ela tá assustada, porque como ela vai entender ele se ela não consegue ouvir e só consegue falar pouco? Mas você sabia que às vezes a gente pensa que a pessoa deficiente que está preocupada em entender o que a pessoa fala, e não é isso, é o contrário. A pessoa que é como nós, assim, que não estamos mais preocupadas de não saber como entender. Exatamente, porque elas entendem a gente que tem dificuldade de entendê-las. Sabia? Fala, Alexandre, você ia falar alguma coisa? Fala. Dela. Oi? Ela tá com... Fala, Gabriel. Ela Tá bom. Então vamos continuar aí, para a gente entender melhor. Na página 11, podemos? 11? Ó, Pierre Corán, falando sobre o autor. Pierre Corán, nascido na Bélgica em 1934, é poeta, romancista. Nós já estamos na 11, tá, gente? Romancista, professor de literatura e roteirista de... esse HQ é História em Quadrinhos, tá bom? Toda vez que vocês verem esse H e o Q... Por isso que a gente fala, eu vou ler um HQ. História em Quadrinhos. História em Quadrinhos. Indicado 2 vezes ao prêmio Hans Christian Andersen, prêmio mais importante da literatura infanto-juvenil. Possui mais de 100 obras publicadas, entre elas o livro O Silêncio de Júlia. Foi ele que criou essa obra aí. Vamos ver a expressão oral aí. Número 1. Você costuma ler as informações da quarta capa antes de comprar, né? Ou pegar emprestado um livro? Quando vocês vão comprar, ou quando vocês vão pegar um livro emprestado, vocês costumam ler a quarta capa do livro? Eu não, tia. Não? Quem costuma? Arthur? Fala, Arthur. Tia, nada sim, outro não, tia. Pode falar, Arthur. Tô aguardando, Arthur José. Eu tia, eu leio, capa. Você lê? Muito bem. Fala, Pedro, o que você quer falar? O que é a quarta capa? Terceira Pedro, capa? lembra quando eu li o livro, quando nós pegamos lá na parte de trás da capa do livro, quando nós pegamos para ler do livro Meu Pai Sabe Voar? Então, é aquela parte. É a parte de trás que contém informações sobre o livro? Isso, se chama sinopse, que nós vamos chegar lá, tá? Tia, quando eu li a Bíblia, o nome é Bíblia em Ação. É porque é tipo uma Bíblia em quadrinho, que tem os bonequinhos lá. Eu li a informação sobre quem escreveu e quem desenhou. Quem desenhou, trabalhou na Marvel e na DC. Isso. Então, a parte que nós lemos aqui se chama sinopse, explicando o que mais ou menos vai acontecer. Eu não vou explicar muito o que é sinopse, que depois pedir para vocês pesquisarem. Mas olha só, a gente fala, Arthur José. Você quer falar? Pode falar. Ô, tia, eu vou falar logo porque eu sei como é que é tirar o áudio dos outros. Estão tiraram o áudio dos outros, tia. Ó, vamos parar com essa brincadeira aí. Não foi o meu, não. Viram? Estou avisando porque eu sei como é que é. É tiro? Pode deixar. Então, vamos continuar.
Então, olha só, eu vou ficar atenta aqui, tá, Arthur José? Pode deixar. Tio Gilbert também está lá vendo. Número 2 aí. O que mais chamou a sua atenção na quarta capa do livro O Silêncio de Júlia, esse que está na página 10. A gente não está lendo o livro, mas a gente está pegando informações sobre o livro. O que mais chamou sua atenção aí? O Silêncio de Júlia. Vamos compartilhar aí com os colegas. Quem quer falar? Vamos lá. O que mais chamou sua atenção? Deixa eu perguntar, então. Ô, Luiz, você hoje quase não está falando. O que chamou mais atenção a você nessa página 10 aí? Dessa capa do livro, dessa quarta capa que a gente leu, a explicação aí, a sinopse, pode falar. O que chamou atenção foi o jeito que ela tá no portão. Porque quando ela tá assim, não dá para ver se ela tá querendo observar ou se ela tá querendo se esconder para ninguém veja ela observando. Exatamente, muito bem. Alguém Tia, mais? Fala, Pedro. O que me chamou a atenção foi, pô, imagina a gente no lugar dela. Ela não consegue ouvir os cantos do passarinho, não consegue ouvir nada. Imagina a gente no lugar dela. Tá vendo? Mas ela interage de outra maneira, né? Deve ser muito ruim mesmo. A gente não ia saber como que fazia os negócios, porque a gente ia ser iniciante nisso, né? A gente não ia saber como que faz os sinais de mãos. Então, aí a gente ia ficar sem conseguir falar direito, né? A Libra, né? Tia, Oi. meu pai Oi. falou também que, tipo, tem às vezes que a pessoa já nasce cega, né? Cega ou com deficiência auditiva, e a pessoa vai crescendo, num determinado tempo que ela fica surda, ou cega, ou com alguma deficiência. É uma diferença grande, né? Porque a pessoa lembra de quando ela podia falar, ou podia ver, ou podia ouvir. As cores. Ela lembra disso tudo e deve ficar triste, né? Por causa que ela não pode mais fazer aquilo. Exatamente. Ô, tia, Oi, pode falar. pessoas daltônicas são pessoas que veem cores diferentes? Isso. Não consegue ver as cores, identificar. Então, olha só, quando vocês leram essa quarta capa do livro, vocês não ficaram interessados em ler de conhecer essa história, em ver o que aconteceu, por que será que ela está assustada? Vocês não ficaram aí intrigados, querendo saber? Querendo ler esse livro para saber? Eu fiquei. Então, é isso que essa quarta capa do livro faz com o leitor, que somos nós, para poder a gente ficar curioso, ficar interessado, né, em querer aprender, né, em querer saber o que vai acontecer nesse livro. Olha, você quer falar? Pode falar. Tá com o dedo levantado há bastante tempo, desculpa. Sim, tem um jogo que eu jogo que nas modificações dele tem um negócio que ajuda as pessoas que são daltônicas, para cada tipo de daltônico. Tem a pessoa que não enxerga a cor certa do jogo. Aí lá nas configurações tem os modos das cores que as pessoas enxergam lá. Tem essa cor, aí tem essa outra cor que a pessoa enxerga. Isso é interessante. Muito bem. A pessoa pode jogar mesmo assim, em se divertir jogando, mesmo sendo daltônico. Sim. Então, olha só, vocês não ficaram curiosos aí para querer saber, para ler essa quarta capa do livro que fala que Júlia vai receber um amigo? Às vezes tem gente que não quer nem ler o livro, aí lê a quarta capa do livro, já quer ler o livro. Isso. Porque ali você pega todas as informações sobre o livro, né? As informações importantes, igual quando nós lemos, né? A pessoa. Quando nós lemos do livro que a gente estava lendo Extra Classe. A informação que deixa a pessoa curiosa para saber o que vai acontecer com a menina ou com a pessoa dentro do livro. Exatamente. Quando nós lemos o livro Meu Pai Sabe Voar, quando a tia leu a sinopse lá, né? Leu explicando lá o que tá a quarta capa,
né? A quarta capa do livro, quando eu li, para vocês entenderem, vocês, como é que o meu pai sabe voar? Ué, será que ele voava de verdade? Não foi isso, né? Ele voava o quê? Na imaginação, no sonho. Ele ganhava, o Júlio, ele ganhava uma asa toda noite que o pai dele dava a ele quando voltava do trabalho, né? Uma asinha de papel. E vocês pensam, será que ele voava? Quando eu li lá para vocês falaram assim, será que ele voava mesmo de verdade? Todo mundo, até eu imaginei, será que esse livro vai botar o menino voando? Será que o menino realmente vai voar? Né? Porque pode acontecer, uma história, né? Imaginação. E não era isso que acontecia. Então, deixa a gente curioso, intrigado, né? Como Oliver falou, deixa a gente ansioso, querendo saber o que vai acontecer. É isso que faz a quarta capa do livro, faz a gente ficar imaginando e tendo vontade, né? Cada vez mais de ler o livro, não é mesmo? Desperta o interesse do leitor. Leitor somos nós, né? Em conhecer a história de qualquer livro, de determinado livro, o livro que você pega lá, aí vocês ficam curiosos. E vocês podem também pesquisar esse livro aí, né? Que é O Silêncio de Júlia. Por que era o silêncio? Porque ela não falava, ela falava o quê? Através de sinais, ok? Então, vamos continuar lendo aí para a gente entender melhor. Então, vamos lá. Interpretação escrita. Qual é o assunto abordado no livro O Silêncio de Júlia? Qual é o assunto que está sendo abordado, que está sendo falado aí? Quem é que vai falar isso para mim? Como ela vai conseguir se comunicar com o André? Sim. Mas qual é o problema dela? Por que ela está preocupada com isso? Ela é surda. Como ela é surda, ela e como é que a gente escreve isso aí? A gente escreve ela é surda? Não, a gente fala o quê? Ela tem deficiência auditiva. Ela tem deficiência auditiva e como ela não ouve o que ela está falando, ela não sabe o que ela está falando direito. Se ela está falando direito ou se ela está falando errado. Exatamente. Então, o livro fala sobre o quê? O livro fala sobre uma menina que tem o quê? Uma menina que tem deficiência auditiva. Então, cada um pode escrever a sua aí. O livro fala de uma menina, né, que tem deficiência auditiva. Auditiva, hein, com o que vem de audição. Podem começar a escrever aí.